Olá, yogis e yoginis, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o Yoga Transforma e eu sou a Vivian Cunha. E aqui eu falo com você, que é professora de yoga, como você pode ser esse instrumento de transformação para os seus alunos e para suas alunas através dessa prática que é o yoga. Então hoje eu queria falar sobre o que representa viver o yoga além do tapetinho. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de vou praticar yoga e ser aquele momento que você coloca o seu yoga mat, o seu tapetinho nas costas e vai para uma prática. Ou em casa, né, desenrola o seu tapetinho e inicia a sua prática. Então, acabou que o yoga tomou essa ideia de ser uma prática, de ser, às vezes até visto como um exercício, né? Que a gente desenrola o tapetinho, faz a prática, asanas, com sorte, pranayama e meditação. E essa é a prática de yoga, né? Então, muitas vezes, essa ideia de vou fazer a minha prática é desenrolar o tapetinho, fazer a prática lá, asana, pranayama, meditação, enfim, acabou. E isso é a prática de yoga, né? Então, surgiu-se essa ideia da prática de yoga ser isso, essa prática que a gente faz no tapetinho. E sim, isso é uma parte da prática, né? A prática de asanas, de pranayama, de meditação, são muito importantes nesse universo do yoga. Só que viver o yoga para além do tapetinho, é aí que tá a chave, né? É aí que a gente de fato consegue viver e praticar essa imensidão, essa vastidão que é o yoga, né? Então o yoga, ele não é aquele momento da prática, ele é um estilo de vida, uma forma de enxergar a vida, uma forma de viver. Então, vou fazer a minha prática de yoga, é essencial, mas restringe, né? Porque vou fazer a minha prática de yoga é algo que a gente tem que estar fazendo o tempo todo. A cada ação, a cada escolha, a cada decisão. Então, essa escolha de viver o yoga acaba que vai permeando tudo que a gente faz, vai permeando a nossa vida em todos os aspectos, né? Então, levar o yoga para além do tapetinho é, de fato, viver o yoga, é de fato estar ligado ao que propõe, a proposta do yoga, né? Dessa prática, dessa filosofia, que é além daquele momento de desenrolar o tapetinho e estar nele, né? Fazendo a prática de asana, pranayama e meditação, como eu falei. Então, para falar do que é o yoga, né, o que é trazer o yoga para além do tapetinho, acho que é importante a gente voltar para a fonte, né? O que é? Qual é o objetivo do yoga? Por que a gente pratica? O que é trazer o yoga para o dia a dia? Então, isso são pontos para gente refletir, né? Para a gente conseguir ultrapassar o espaço da prática, porque a intenção da nossa prática é que a gente, de fato, né, os asanas têm uma função muito importante. Vou falar da função de cada aspecto da prática no tapetinho antes, né, da prática de asana, de pranayama e meditação, para depois a gente ir para o além disso. Então, qual é a função dos asanas? Os asanas têm uma função muito importante, né? Diversas vezes eu falo que quando teve essa vinda do yoga para cá, para o ocidente, o asana ficou sob o holofote, recebeu muita atenção. E isso, assim, de fato aconteceu historicamente, observando o desenrolar do yoga. Não é um julgamento, é um fato, né? O asana tomou uma importância muito grande. E o asana, ele tem uma importância, sim, e a importância do asana dentro da prática, dentro dessa filosofia, é que a gente movimente o corpo para movimentar prana, para movimentar a nossa energia vital. O nosso corpo é um baú de memórias, a gente vai, nossos padrões vão sendo guardados no nosso corpo, as nossas vivências, os nossos traumas, então nosso corpo vai guardando todas essas informações. Então, na prática de asanas, a gente está movimentando isso tudo. Bom dia! A gente está movimentando todas essas energias, a gente está movimentando o prana, energia vital. E aí, além disso, né, o asana ajuda a manter o nosso corpo saudável, ajuda a gente a encontrar estabilidade. O próprio Patanjali falou, né, do Stira Sukha, a estabilidade e o conforto, a firmeza, e sukha é açúcar, né? Então a doçura. Então é a gente conseguir encontrar no nosso corpo a estabilidade e o conforto ao mesmo tempo.
Então, o asana tem essa função da gente se manter saudável, da gente se manter estável, se manter firme, se manter também flexível, só que lembrando que isso não está em nenhuma escritura, né? Mas é essa ideia de um corpo saudável, um corpo que permite a gente fazer o que a gente quer, né? Que a gente tem uma certa liberdade com o nosso corpo. Só que o foco principal do asana é a gente movimentar prana, a gente movimentar energia, ser essa ferramenta, esse instrumento para a gente conseguir acessar lugares mais elevados da nossa consciência. Como faço para gravar as posições? Não consigo e já fiz mais de um ano. Você diz o nome das posturas em sânscrito? É essa a dúvida? Então, vou continuar falando, daqui a pouco eu volto para essa dúvida. Então, a função dos asanas, primordialmente, é esse primeiro momento de movimentarmos energia vital. Para a gente conseguir, nos próximos passos, a gente conseguir direcionar essa energia. Então, com asana, a gente está lá movimentando o corpo e por conta da gente ser seres íntegros, né, a gente não consegue separar o nosso corpo da nossa mente, da nossa energia vital. Isso tudo está sobreposto. Então, quando a gente está movimentando o corpo, a gente está acessando o nosso invólucro, o nosso corpo prânico também. A gente está acessando a nossa mente, então tudo isso está junto. Então, quando a gente movimenta o corpo, é como se a gente estivesse abrindo uma portinha lá para acessar a nossa mente, a nossa energia vital, a forma que a nossa energia está se movimentando pelo nosso aspecto, o invólucro prânico, né? O pranamaya, a coxa, um dos 5 invólucros. Então, a asana tem uma importância grande sim, só que a gente não deve parar por aí, senão a gente está só movimentando o prana e aí? Para onde a gente está enviando essa energia vital, né? O que a gente está fazendo com ela? Só movimentar e aí? Então, se a gente para só no asana, a gente movimentou prana, mas deixou, né? Abandonou, não continuou o trabalho. Então, é importante a gente continuar o trabalho e aí a gente parte para a prática de pranayama. Então, seguindo a ordem tradicional, a gente pratica asanas, em seguida pratica os pranayamas e, por último, a gente pratica a meditação. Outra coisa, eu recebo muitas vezes perguntas, né? Eu inicio minha prática muitas vezes com pranayama, tudo bem? Então, não é um problema iniciar a prática com pranayama, pode até ajudar, né, a gente recolher a nossa atenção, para trazer a atenção para si. Só que na tradição, né, na ordem original, o pranayama vem após a prática de asanas. Só que não tem nenhum problema se você sente que te ajuda a se concentrar, a recolher energia, né? Às vezes a gente está na correria antes da nossa prática, então se te ajuda, não tem problema fazer uma prática de pranayama no início da prática, antes da prática de asanas, né? Mas também eu encorajo bastante também ter o momento do pranayama antes da meditação, porque o pranayama é uma ótima preparação para a meditação. Então pode ter no início, antes dos asanas, mas também sempre tenha um pranayama antes da meditação, porque ajuda na concentração da mente. Então, voltando, né? A gente tem o asana, em seguida a gente parte para o pranayama. Nos asanas a gente está movimentando o prana, para no pranayama a gente conseguir conter esse prana. Então, ao longo da nossa vida, prana é aquilo que nos dá vida, né? Aquilo que a gente vê que uma pessoa está viva porque existe prana, tem prana circulando naquele ser. Quando o prana se encerra, quando a gente usa todo o nosso prana, a pessoa desencarna. Então, quando a gente nasce, prana, e quando a gente desencarna, acabou, né? O fim dessa energia vital. Então, ao longo da nossa vida, esse prana vai se dissipando, é natural, né? Desde o momento que a gente nasce, a gente sabe que em algum momento nossa vida vai acabar dessa forma material que a gente conhece. Então, a gente caminha para, em algum momento, chegar ao fim. Então, o prana vai se esvaindo ao longo da nossa vida. Então, a intenção é que a gente faça escolhas para que a gente consiga manter cada vez mais, para a gente conseguir ser mais preciso em conter a nossa energia vital. Então, a nossa prática de asanas e a prática de pranayama tem essa intenção também da gente conseguir conter a nossa energia vital, nosso prana, em vez de deixar aquilo se dissipar, em vez de deixar aquilo se dissolver. Então, a intenção da prática é a gente acumular, conter
o nosso prana. Então, uma coisa que eu sempre digo, né? Se a gente termina a prática de yoga e a gente está se sentindo exausto, essa não é a intenção da prática, né? Essa não é uma prática espiritual, acaba sendo um exercício físico. E aqui eu falo do yoga enquanto prática espiritual, né? Então, isso é até algo importante para mencionar quando a gente fala do yoga para além do tapetinho. O yoga para além do tapetinho é uma prática, yoga lá na sua essência, como uma prática espiritual e não como um exercício meramente, não como algo que você vai lá, cumpriu sua 1 hora, 1 hora e meia, fim, acabou, agora eu vou para minha vida. Não. Yoga permeia a nossa vida em todos os instantes, como eu falei lá no início. Então, como eu estava dizendo, né, a gente, na prática de asanas e pranayama, a intenção é que a gente contenha a nossa energia. Então, se a gente, como eu falei, se termina a prática, a gente está exausto, aquela pocinha de suor, e a gente dorme no shavasana de tão cansado, tão cansada, essa não é uma indicação de que a gente está contendo o nosso prana. Então, um exemplo, né, de uma forma muito legal para a gente conseguir conter o nosso prana é o uso de bandas, né, essas travas energéticas para a gente conter a nossa energia vital. Então, o certo seria pranayama depois do shavasana ou pode ser antes? Então, o ideal é que a gente pratique toda a prática, segundo a tradição, né, toda a prática de asanas, lembrando que shavasana, né, é um asana, shavasana é um asana, é o último dos asanas, o asana de relaxamento, e em seguida o pranayama. Então, novamente, né, tem diversos professores que gostam de fazer um pranayama antes do shavasana para acalmar, principalmente, né, eu só faria pranayamas antes do shavasana se for pranayama calmante, nunca um energizante, né. Então, pode até ter uma coisa, um pranayama mais simples, assim, mais de aterrar para se preparar para o shavasana, mas eu nunca abriria a mão do pranayama imediatamente antes da meditação, por ser uma preparação para a meditação. Então, pode ter algo antes, mas não deixa de fazer também antes da meditação. Porque, como eu dizia, né, o momento do pranayama é esse momento da gente conter o prana. Então, se a gente tá movimentando prana pelo corpo nos asanas, chegou no pranayama, a gente contém essa energia vital para quando chegar, e isso vai afunilando a mente, né? A mente vai acompanhando isso e vai ficando mais focada, mais concentrada. Então, em diversos livros, né, que a gente vê técnicas sendo explicadas, tem sempre um pranayama antes da meditação, ou então alguma técnica de concentração, né? Como exemplo, no lugar do pranayama, é sempre um pranayama ou trataka, por exemplo, que é uma técnica, né, que vem até do Ayurveda, que é de observar a chama de uma vela em um lugar sem vento, para manter o olhar bem fixo, e é uma técnica de concentração, de manter a mente focada em um ponto fixo. Então, é sempre pranayama, as técnicas para preparação de meditação, ou trataka ou algo similar, exercícios de concentração, e pranayama tem essa função também, de deixar a mente mais concentrada. Então, é sempre um pranayama antes da meditação, né? E pranayama que nos ajude a concentração, a focar e a conter esse prana, né? Essa energia vital. Então, depois que o prana está contido, aí a gente consegue direcioná-lo. Então, isso que acontece na meditação. Na meditação é esse momento da gente direcionar, da gente conseguir canalizar essa energia vital para a expansão da consciência, para a gente ter mais clareza sobre a nossa realidade, para a gente se conhecer melhor. Então, é um passo essencial nesse caminho do yoga para além do tapetinho, né? Então, muitas vezes eu vejo práticas que não têm esse momento da meditação. E é uma chave essencial na prática do yoga e nesse aspecto de viver o yoga para além do tapetinho, porque o momento da meditação é o momento da gente... A gente pausa tudo, né? A gente cada vez se concentra mais e chega um momento que depois da concentração, porque na concentração existe um esforço para a gente se manter concentrado. A mente vai, a gente traz ela de volta, vai, a gente traz ela de volta. Então na concentração tem um esforço. Quando a gente chega na meditação, é como se o esforço caísse, não tem mais esforço porque a gente consegue se sustentar naquele lugar.
Então é bem sutil, né? E se a gente para pra pensar, olha, eu tô meditando, eu consegui, significa que a gente já saiu do estado meditativo, né? Porque a gente percebeu de novo que tá existindo essa separação do sujeito e do objeto. Então a meditação é quando isso se funde, né? O objeto e o sujeito, vem esse início dessa sensação de unidade, dessa percepção da unidade. Então, quando começa a cair esse senso de separação que a gente tem, que eu sou eu, você é você, e aquilo é aquilo, e cada coisa é uma coisa. Então, isso começa a cair e a gente percebe a unidade de tudo. Então, esse momento da meditação é quando não tem mais tanto esforço, o esforço aconteceu lá na concentração. Então, muitas vezes a gente se senta para meditar, mas a gente está, na verdade, num exercício de concentração, né? Várias vezes acontece, a gente não consegue chegar na meditação porque a gente ainda está trabalhando na concentração, e natural, né? É o passo a passo para a gente chegar lá, e tudo bem também. Então é muito importante a gente chegar nesse momento da meditação para a gente conseguir canalizar essa energia vital. Quando a gente pensa no objetivo do Hatha Yoga, por exemplo, o objetivo do Hatha Yoga, e isso tá lá na fonte, né, no Hatha Yoga Pradipika, Geranda Samhita, Shiva Samhita, é a gente conseguir despertar essa potência espiritual que está na base da coluna, que é a Kundalini. Então, o objetivo do Hatha Yoga é a gente conseguir elevar, despertar a Kundalini. E a gente não consegue fazer isso se existe energia estagnada. Então, por isso que é um trabalho árduo da gente se comprometer regularmente com o asana, com o pranayama e com a meditação, para eventualmente a gente chegar, talvez nessa vida, talvez nas próximas, depende do nosso comprometimento, né? Da gente conseguir despertar essa potência espiritual que se mantém adormecida se a gente não está fazendo esse trabalho, né? Não está focado nesse trabalho espiritual. Então, eu já até comentei algumas vezes, né, aqui nas lives, que eu tenho 2 professores que falam algo muito, muito interessante, que eles falam assim, a Kundalini, na verdade, tá lá, tá acordadíssima. Quem não está acordado, quem não está desperto, somos nós. Nós que não estamos despertos por conta desse discernimento ainda turvo, nublado, que a gente ainda tem. Então, é o comprometimento com a prática que vai derrubando esses véus, trazendo clareza no nosso discernimento. E outra coisa que a meditação traz também é essa capacidade da gente observar a nossa mente. Então, a gente percebe que nós não somos a mente, nós não somos nossos pensamentos, nossas emoções, tudo aquilo que passa, a gente vê que é passageiro, tá tudo se transformando sempre, e a gente percebe que tem algo ali que se mantém, é algo que não oscila, é algo que não se transforma. Então, é cada vez mais a gente entrar em contato com esse observador, essa parte de nós que tudo observa, que na verdade é quem a gente realmente é, segundo a filosofia do yoga, que é a essência do nosso ser, que é a consciência pura, que está sempre lá, sempre capaz de observar e de experienciar tudo. Então, inclusive, a gente vê que a gente não é a nossa mente porque essa parte de nós, inclusive, observa a mente. Então, a gente não fala eu mente, é minha mente. Então, a gente já vê que se é meu, não sou eu, é meu corpo. Então, se é meu corpo, não sou eu. Então, a meditação nos ajuda a ter cada vez um contato mais estreito com essa parte de nós, que é eterna, que não está sujeita a mudanças, que é Purusha, né? Que é a nossa pura essência, nossa verdadeira essência. Então, o yoga enquanto prática espiritual, como eu tô por conta, né, de tudo isso que eu tô falando, revela claramente que não é uma prática apenas de ir pro tapetinho, é essencial um comprometimento com a prática no tapetinho, porque vão ser as chaves, né, da gente, desse laboratório, da gente se conhecer cada vez mais, esse lugar de se enxergar sem os obstáculos da mente, né? Então, na meditação e até nos asanas a gente consegue perceber também como a nossa mente responde a situações de desafio, a situações de estabilidade, como a nossa mente reage quando a gente tem que permanecer na postura por alguns segundos, algumas respirações. A mente quer fugir, a mente tá xingando a professora, tá com raiva, tá silenciosa e respirando e se mantendo tranquila.
como a mente responde, né? Então, já no asana, a gente já consegue ir desvendando a mente. E na meditação isso pode até se evidenciar mais, né? Muitas vezes a gente tem memórias de coisas que aconteceram há muito tempo. A gente vai vendo o mecanismo da nossa mente. A gente começa a observar, começa a vir à tona nossos padrões, nossos condicionamentos. A gente vai começando a ter mais clareza sobre a nossa mente, para que a nossa mente deixe de ser um obstáculo e passe a ser um instrumento para a gente justamente ter acesso à Purusha, para a gente começar a abrir espaço para que haja esse despertar da Kundalini, né? Então, o nosso canal central, que se chama Nadi, né, canal energético, o principal é o Sushumna, que seria o equivalente à coluna vertebral, né? Então, a gente precisa principalmente desse canal central desobstruído para que haja espaço suficiente para que a Kundalini possa ascender, se elevar até o chakra coronário, né? Para a gente ter essa expansão, essa clareza espiritual, que é o objetivo do Hatha Yoga. Então, é por conta desse trabalho do asana, do pranayama, da meditação, que a gente consegue, aos poucos, ter acesso e purificar esse canal central, né? Para a gente acessar esse canal central, o Sushumna, é necessário que essas polaridades, né, que esses extremos do masculino, da energia masculina, hemisfério feminino, que eles estejam equilibrados. Se a gente está com a energia... E isso é independente de gênero, né? Todos nós, todos os seres têm energia masculina e energia feminina. Então, se a gente está com uma mais exacerbada, mais dominante que a outra, a gente não tem acesso ao Sushumna. A gente não consegue acessar esse canal central. Então, é através da prática também que a gente vai equilibrando essas energias no nosso ser, no nosso Pranamaya Kosha, no nosso campo energético. Então, é um trabalho a longo prazo, não é uma prática, duas, uma semana, um ano que vai resolver isso, né? Que a gente vai chegar no nosso objetivo. É por isso que demanda um comprometimento a longo prazo e um comprometimento que é gradual, que é lento e que se mantém, que é estável, né? Se mantém ao longo do tempo. Então, esse comprometimento com a prática no tapetinho é sim importante, né? Para que a gente possa ver isso reverberando para além do tapetinho. Isso não quer dizer que a gente não vai ver diferença em um ano, por exemplo, em um mês. Eu lembro que quando eu comecei a praticar, a focar no meu sadhana, né? Na prática de yoga como uma prática espiritual, eu lembro que em uma semana eu já comecei a ver a minha vida começando a tomar formas diferentes. Começar a sair de certos padrões, de certas situações que eu me mantinha sem perceber, com consciência. Então, você consegue perceber que existe mais consciência em tudo, né? Mas isso é gradual, não vai acontecer também da noite para o dia. E isso vai aumentando gradativamente com o passar do tempo. Então, é muito interessante a gente observar, né, como que isso tudo reverbera na nossa vida, porque não é algo, um fim por si mesmo, não é? A gente não está fazendo a prática pela prática em si. É muito a gente observar como a nossa vida está se encaminhando, né? Como que nossos relacionamentos estão indo, como que a nossa relação com o mundo externo está se desenvolvendo. Então, o melhor termômetro para a gente saber se a gente está lá caminhando no yoga, né? Se o nosso yoga está sendo eficiente, digamos assim, é ver como a nossa vida está caminhando. Como estão nossos relacionamentos, como estão nossas escolhas, como tudo está caminhando. Esse é o melhor termômetro. Se a gente vê que está tudo atravancado, que a gente está com muitos conflitos, ou enfim, a gente consegue perceber, né? Quando a gente não se sente alinhado, quando a gente não sente que as coisas estão fluindo de uma forma tranquila. Isso não quer dizer que não vá haver obstáculos na vida, né? Os obstáculos aparecem, né? A gente sabe que a vida não é algo estático, que vão ter momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, mas é justamente a maneira que a gente enxerga, que a gente lida com essas situações. Porque o yoga, para além do tapetinho, ajuda a gente a ter a consciência de ser capaz de se observar em diversas situações, né? A gente conseguir se manter presente para a gente se observar o tempo todo, né? Para a gente conseguir observar nossas ações de forma que a gente não gere mais karma, de forma que a gente não prejudique nenhum ser, de forma que a gente consiga contribuir
com o que está acontecendo de forma positiva, né, com o que acontece à nossa volta. Além da consciência, da gente ser mais consciente, é a gente conseguir cultivar a equanimidade, que é essa capacidade de, ok, as coisas não estão indo como eu gostaria que X estivesse acontecendo, mas infelizmente Y está acontecendo. É a gente tentar observar esses momentos como uma forma de ok, o que eu posso extrair de ensinamento, o que eu posso extrair de como eu poderia agir de forma diferente, como eu poderia voltar, retornar para um estado de mais tranquilidade, de mais calma. Então, a equanimidade é essa capacidade da gente, ok, tem uma situação difícil, às vezes a primeira ação que vem, né? Às vezes o primeiro pensamento, né? Nem ação, mas a primeira coisa que vem é raiva, é tristeza, é frustração, é decepção. E normal, o yoga não é a gente deixar de sentir emoções, não é sobre isso. É natural a gente sentir, né? Mas é justamente a gente conseguir observar isso, é a gente acionar aquele lugar que tudo observa, que não é a mente, que não é as emoções, que não é os pensamentos. E a gente perceber isso. Olha, tô com raiva agora. Ok, o que eu vou fazer com isso? Eu vou explodir, vou descontar em todo mundo, vou gritar, vou me jogar no chão, vou me espernear, vou brigar. O que eu vou fazer com isso? É a gente conseguir dar um passinho para trás e observar essa situação, e vai ter um tempo, né? Às vezes a raiva não vai passar de uma hora para outra, né? Tem o tempo daquilo se assentar, mas a gente conseguir observar isso e tentar entender a função daquilo, né? E a gente conseguir retornar para um estado de tranquilidade, para um estado de calma, quando der, né? E quanto mais a gente cultiva a equanimidade, mais rápido, digamos assim, vai ficando essa capacidade de observar e de retornar para uma estabilidade, para uma tranquilidade, né? Para uma calma. Então, a prática do yoga, esse comprometimento e dedicação com a nossa prática vai trazendo mais consciência e equanimidade para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, por isso que eu digo, né, que o termômetro, se a nossa prática está funcionando ou não, é como a nossa vida está caminhando, como é que a nossa forma de enxergar a vida está caminhando. Então, isso é muito essencial, né, para a gente de fato viver o yoga. Porque, digamos assim, né, a prática no tapetinho é o nosso alicerce, é o pilar, é o nosso fundamento. Só que o que a gente vai fazer com aquilo, né? Como é que aquilo vai ser aplicado ao longo do nosso dia? Então, é muito sobre como aquilo vai reverberar no dia a dia. Então, a presença que a gente cultiva no tapetinho é a presença que a gente quer trazer para cada situação da nossa vida, né? Essa capacidade da gente se estabilizar na nossa prática é a mesma qualidade que a gente quer trazer na nossa vida, de tentar se manter estável. As coisas estão balançando, as coisas estão caóticas às vezes e, ok, é assim, né? Infelizmente é assim, a gente não consegue controlar. Que voltou, conexão deu uma caidinha. Então, a gente não consegue controlar as situações à nossa volta, né? Tem coisas que a gente consegue controlar, as escolhas pessoais, né? Por exemplo, vou fazer minha prática todos os dias, o tempo que eu tiver disponível, 1 hora, 15 minutos, isso são coisas que a gente muitas vezes consegue controlar, né? Claro que de vez em quando acontece algum imprevisto, mas a maior parte das coisas a gente não consegue controlar, então é a gente observar isso tudo, né? E ver como que a gente lida com essas situações, que é como se o yoga no tapetinho fosse aquele laboratóriozinho que a gente quer levar, quer expandir para cada momento da nossa vida. Então, essa prática para além do tapetinho é essencial, é quando o yoga de fato acontece, né? Quando a gente de fato vê o que está funcionando e o que não está. Então, eu acho muito legal quando eu vejo isso acontecendo com os meus alunos, com as minhas alunas, quando eu vejo que a vida, né, as situações da vida deles estão tomando um rumo diferente daquele, uma sensação que a gente tem às vezes, né, de estar andando em círculo, a gente não vê muita coisa mudando e dá uma sensação de agonia, né, caramba, o que eu posso fazer? Então, a nossa prática, o nosso comprometimento com a nossa prática nos traz mais clareza justamente do que nos mantém andando em círculos, quais são os padrões que a gente mantém, muitas vezes inconscientemente, né? Então a gente traz isso tudo à luz.
os nossos sanskaras, nossos vasanas, muitas vezes a gente não tem clareza sobre eles, né? São as impressões mais profundas, as nossas tendências que vão governar, se a gente não trouxer atenção para isso, vão acabar governando as nossas ações, né? Aquela roda kármica, e a gente fica preso nisso e não consegue sair. Então a nossa prática nos ajuda a quebrar essa roda kármica para cada vez mais a gente ter liberdade com as nossas escolhas, com as nossas ações, para que a gente não fique agindo a partir dos nossos desejos, do que os nossos sentidos veem. Então, quando a gente está comprometido com a prática, a gente consegue enxergar essa roda com mais clareza. Então, eu acho muito incrível quando eu vejo meus alunos tomando atitudes diferentes, né? Caminhando para um lugar diferente. Muitas vezes, os nossos medos, por exemplo, nos mantêm fazendo as mesmas escolhas, né? Nos paralisando. Então, por exemplo, né, semana passada, essa semana, eu tô vendo alguns alunos com entrevistas de emprego, uma aluna se mudou, enfim, tem tantas coisas que vão acontecendo assim, e diversos alunos ao mesmo tempo. Eu vejo que legal, sabe? É muito incrível ver a potência que essa prática tem. Quando existe uma dedicação, de fato, é uma prática muito transformadora, né? Porque é justamente sobre o que a gente carrega da prática para além do tapetinho, porque é sobre isso, né? É sobre como a gente aplica isso na matéria, aqui, né? No mundo que a gente está vivendo. Então é muito sobre o que acontece, como isso reverbera para além do tapetinho, né? E aí eu já tive essa ideia, né? De, eu preciso viver no ashram por um tempo, preciso me retirar do convívio, né? Preciso abrir mão de tudo, renunciar e viver um tempo isolada, né? E isso para algumas pessoas é muito legal, né? Funciona demais. E eu tinha essa ideia, né? Eu cismei com isso, mas eu fui percebendo que não é isso que vai necessariamente definir se a gente está vivendo o yoga ou não, porque é justamente esse aspecto da gente conseguir trazer isso para o nosso dia a dia. O próprio Tantra, né? Enfim, tem diversas linhagens que vão trazer ideias diferentes. Tem linhagens que acreditam na renúncia como a forma da gente atingir moksha, né, a liberação, só que tem linhagens que não acreditam necessariamente que precisa ver essa renúncia, né, de se isolar, meditar 10 horas na montanha por anos. E todas são válidas, né? Para algumas pessoas uma escolha vai funcionar melhor, para outras pessoas outras escolhas. Então, por muito tempo eu tinha essa vontade de ir para um ashram, né? E eu comecei, talvez até aconteça em algum momento, mas eu entendi que é muito sobre como a gente traz isso, essa consciência para o nosso dia a dia, né? A gente consegue aplicar isso estando, vivendo aqui, trabalhando e tendo família, e, enfim, se relacionando com as pessoas. Então, dá pra gente trazer esses ensinamentos todos, sim, para o nosso cotidiano, e o Tantra fala muito disso, né? Da gente trazer a consciência para tudo que a gente faz. Não existe nada que seja intrinsecamente profano e sagrado. É sobre a gente trazer a consciência que torna cada momento sagrado, cada momento ligado à nossa espiritualidade, né? Então, o Tantra traz essa ideia de que a gente não precisa renunciar, a gente consegue aplicar isso tudo no nosso cotidiano também. Então, existe o caminho da renúncia, e é muito válido, mas também existe o caminho da não renúncia, né? O caminho de continuar vivendo em sociedade e ainda assim aplicando tudo isso. Então, é legal saber que existem caminhos diferentes, né? E que ambos funcionam, né? A gente já viu diversas pessoas traçando esses caminhos ambos e tendo muito sucesso, né? Conseguindo aplicar isso tudo na vida, se tornando pessoas mais conscientes, mais equânimes e cada vez mais se identificando com a verdadeira essência, com o Purusha, em vez da gente se identificar com tudo aquilo que a gente sabe que tem data para acabar, com tudo aquilo que a gente sabe que é impermanente, que é Anitya. Então é uma dedicação constante, né? Então esse momento de ir para a prática, para o nosso tapetinho, e assim, principalmente a meditação. Então, algo que eu sempre falo, tá com o tempo apertado, não dá para fazer a prática de asanas, tudo bem. O asana é ótimo pra gente preparar o nosso corpo para se sentar e meditar, mas se não der tempo, foca, né, prioriza a meditação. O pranayama, né, como uma preparação para a meditação. Pranayama e meditação essenciais todos os dias. E não precisa ser
meia hora, uma hora, pode ser o tempo que você tiver disponível. Antes, praticar todos os dias do que pular alguns dias, né? E fazer tempos mais longos. Então, antes, tempos mais curtinhos todos os dias do que uma vez na semana por uma hora, meia hora. Então, a constância é o mais importante, né? A disciplina é o mais importante, né? Para qualquer prática espiritual, a disciplina é essencial. Porque se a gente não tem a disciplina, a gente está sendo levado pelos estímulos à nossa volta, né? Então é muito importante a gente se centrar. E para a gente se centrar, a gente precisa da disciplina, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é, só pelo fato da gente... Se for para escolher uma coisinha para a gente se comprometer na nossa vida, às vezes a gente quer tanto ter disciplina para tantas coisas. E se a gente escolher a nossa prática como a única coisa para focar, a gente vai ver que a nossa disciplina para todo o resto vai aumentar. Então, às vezes é disciplina para se alimentar em horários fixos, para fazer exercícios, enfim. Cada um tem a ideia de disciplina, né? Dormir mais cedo, enfim, cada um tem algo que está querendo trabalhar. Então, o fato da gente se comprometer com a prática, a gente já vê que isso reverbera em todas as outras coisas. A gente se torna mais comprometido, mais comprometida com a gente mesmo. Então, isso é muito legal. O compromisso com a prática é uma chavezinha para diversas outras questões da nossa vida. Então, eu acho muito importante a gente sempre pensar no yoga como uma prática que reverbera, que tem impacto, que tem consequências para além do momento do tapetinho. É importante a gente ter esse momento, mas a gente vê se está funcionando mesmo no dia a dia. É quando a gente está lá, até usando o exemplo de Arjuna, né, da Gita, da Bhagavad Gita. Arjuna está lá no campo de batalha, quando ele está tendo o diálogo com Krishna. Ele está lá tendo que agir. A ação, né? A ação é necessária. Então, a gente vê se está funcionando ou não, no campo de batalha, né? É no momento que a gente está vivendo a nossa vida, que a gente está lá espontaneamente agindo. Então, é importante ter essa observação de como se dá, como se revela a prática de yoga para além do tapetinho. Então, isso é muito importante. E o tapetinho é a nossa fundação, é a nossa base. Mas começa a observar. Se você não parou para observar ainda, perceba como a sua prática impacta o seu dia a dia. Se isso impacta, traz consequências para a sua presença, para a sua consciência, para a sua maneira de lidar com situações, principalmente as situações que se mostram como um obstáculo, situações que a gente não gostaria que tivessem acontecendo. Então, é observar como acontecem as nossas reações e como acontecem as nossas ações no mundo, né, lidando com o mundo externo. Então, eu te convido para fazer essa reflexão por conta da importância, né, da gente expandir a nossa prática e viver essa prática profundamente, né? Então, eu agradeço muito a sua presença. Toda terça e quinta às 11 horas temos live. Se tiver sugestões de assuntos, te convido também para enviar por mensagem, né? E agradeço novamente. Tenha um ótimo dia. Pratique. Qualquer dúvida, mande mensagem. Namastê.